Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre esta tijola do Stephen King, é até difícil de pegar com uma mão só. Este livro se chama então A Dança da Morte, não confundir com A Dança Macabra, que é um livro espetacular do King. Ó, você tá vendo a capinha aqui do lado, tem vídeo aqui, vou deixar link na descrição, vejam aquele vídeo, porque é um livro que as pessoas costumam confundir por conta do título, né, com este livro aqui, e acaba ficando meio relegado. E aquele livro é sensacional, porque ele vai fazer um apanhadão, é um livro de não ficção, em que ele faz um apanhadão do gênero terror dentro de toda a mídia da época. Este livro sai em 1980, pra você ter uma ideia. Então ele pega todos os livros, os quadrinhos, os filmes de terror e faz um trabalho muito bacana, misturando a experiência pessoal dele com este material, como também, assim, faz um trabalhinho de crítico. É um livro sensacional, gente. É um bom complemento sobre a escrita, para quem gosta, né? Então, aquele livro é ótimo. Este aqui, gente, pelo amor de Deus, mais de 1.200 páginas. Que livro que não acabava nunca. Para você que é novo aqui no TLT, né, você deve saber que eu prefiro 1000 vezes o King contista ao King novelista. Por causa disso aqui, exatamente. Quando chegou ali pela página 150, ele já tinha me perdido. E aí a gente faz o esforço, né? Primeiro porque foi um livro que saiu numa pesquisa, né? Ou seja, vocês querem me ver falando sobre este livro, isso será feito. O combinado não sai caro, não é mesmo? Então eu preciso ler para entregar a resenha para vocês. Ao mesmo tempo em que ele coloca uma enxurrada de personagens aqui dentro deste livro e eu não me importo com nenhum deles. Então, assim, claro que vai chegar lá pela metade do livro, você já vai começar a desenvolver assim, um certo apreço pelos personagens, mas eu demorei. Como eu fiz a leitura deste livro em cerca de 2 semanas, eu levei este livro para cima e para baixo. Tá? Todo lugar que eu ia, eu levava. E aí, óbvio que eu não levei aqui o calhamaço. Levei no Kindle. Tá dando pra ver que a capa do livro tá meio coloridinha, né? Os escritos aqui. Tá imitando bem aqui, né? As cores da capa original do livro, né? Do livro físico, digo. Pois é, eu comprei o Kindle Color Soft. Vou usar ele mais um pouquinho. Quem sabe eu faço um vídeo aqui, resenha, mostrando o meu Kindle anterior, comparando com este aqui. Mas vamos lá. Isso não interessa agora. Calhamaços, gente. Kindle é muito bom pra calhamaço. Chegando em casa, o que eu fazia? Né? Eu via aqui as marcações que eu tinha feito no livro e passava para o livro físico também. Queria mostrar a capa do livro para vocês, porque a capa já é bastante sugestiva. Você sabe que tem uns corpos aí largados numa estrada? Pois então, este aqui é um livro sobre pandemia, escrito no final dos anos 70. E aí é o seguinte, aparentemente o livro era muito longo, ele tinha mais de 1.200 páginas, não é mesmo? E aí o editor disse assim para ele, não, vamos cortar um pouco. E aí ele corta, ele edita seu próprio livro, retira 400 páginas, deixa 800, que na minha opinião já é muito, mas tudo bem. E aí, aceitando sugestões de fãs que ficaram muito saudosistas aqui desses personagens, né? Queriam mais informações, queriam saber o que aconteceu com eles. Bem, ele resolve não escrever uma continuação, como ele faz com diversos de seus livros, não é mesmo? Não, ele acha que vai ser mais legal recuperar aquelas 400 páginas originais, não é mesmo? E lançar isso no finalzinho dos anos 80, acho que 89, ou já, sei lá, muito próximo de 90. Quando ele escreve este livro aqui, a história se passa no futuro, se passa em 1990. Então por isso que ele tinha que dar uma corridinha, né, para publicar este livro antes, ou pelo menos em 1990. Tá, uma pandemia terrível que vai matar, né, vai assolar o mundo, o globo terrestre como um todo, e nós teremos aí 99% da população mundial perecendo. Como é que a gente vai ver isto efetivamente aqui no livro? Ah, senta, tá? Pega um café, puxa uma cadeira assim, fica bem confortável, porque né, toda vez que eu pego esse tipo de calhamaço de Stephen King para ler, eu tenho a impressão de que eu estou lendo o mesmo livro. Como é que ele faz? Ele cria diversos núcleos de personagens que não se conhecem, cada um mora num ponto diferente do mapa dos Estados Unidos, bom, enfim. E aí você vai acompanhando estes núcleos, a pandemia tá chegando. Então, ele vai intercalando capítulos, né? Cada capítulo mostra pra gente um destes grupos. E ele vai afunilando, porque afinal de contas essas pessoas começam a morrer, né? Vai sobrar somente uma pessoa de cada um desses núcleos. Então você tem que ficar lendo, né, o dia a dia dessas pessoas, e a pandemia chegando, e o medo, e não sei o que lá, tudo igualzinho. Porém, dadas as devidas proporções, as diferenças de vida e de status social, de não sei o que lá, tem alguma diferençazinha, mas basicamente é isso que você vai acompanhando, o afunilamento. Então, por exemplo, você começa com uma família inteira, pai, mãe, filha, filha grávida, aquela coisa toda, tá? Só que a mãe está com câncer, então essa mãe
vai falecer antes da chegada da pandemia. O pai tá muito chateado com a morte da mãe. A filha nem tanto, porque a filha tinha aí um relacionamento terrível com essa mãe. Ok, essa filha está grávida. Então você percebe, primeiro a mãe morre antes da pandemia. Chega a pandemia, o pai morre. Sobra ela. Agora ela tá sozinha no mundo, grávida. O que ela precisa fazer? Ela precisa encontrar outras pessoas, né, outros sobreviventes, para encontrar um lugar seguro para viver e ter seu filho. Então é isso, ó. Começa com a família inteira, vai afunilando, só sobra um. Isso vai acontecer aqui com praticamente todos esses personagens. Então, assim, até a metade do livro você está acompanhando esse movimento de afunilamento. A pandemia é aquele negócio que nós acompanhamos, né? Nossa geração acompanhou. Então, no começo ninguém sabe direito o que é, alguns duvidam que seja algo sério, outros ficam já meio obcecados com esta situação, colhem qualquer tipo de informação. Então, assim, você vai acompanhar todo este movimento aqui. A mídia também tem aquele papel de, não, vamos dizer que não é nada, ou vamos tentar investigar e ver o que realmente está acontecendo. Então, assim, aos poucos você vai percebendo, e também dado o preâmbulo do livro, que é uma pessoa fugindo de uma estação militar, porque deu merda, né? Então, assim, alguma coisa que eles estavam trabalhando no laboratório escapou, digamos assim. Então você entende que era uma arma, mas isso fica no ar, assim, durante boa parte do livro, enquanto começam essas investigações, os jornalistas também, essa coisa toda. Até chegar um momento em que alguns apresentadores de TV tentam fazer ali um pronunciamento, explicar melhor o que está acontecendo para a população, e essas pessoas serão mortas em rede nacional ao vivo. Aí você fala, opa, realmente tem um negócio esquisito acontecendo aí. Só que em meio a tudo isso, existem pessoas imunes, né? Esses que vão sobrando de cada um dos núcleos que o Stephen King cria aqui neste livro, são imunes. Eles não fazem ideia do porquê eles são imunes, mas eles sobreviveram. Então tá, tem pouca gente no mundo agora, né? Só que esta pouca gente que sobra no mundo, ainda assim, faz um estrago. Por quê? Porque nós temos aqui, minha gente, uma situação de juízo final. Basicamente é isso, é uma história, é um reconto do juízo final, um reconto do apocalipse. Simples assim, você vai ter Deus e o diabo atuando aqui neste livro durante todo o tempo. O agente do diabo é um cara chamado Randall, não sei das quantas aí, é o Homem Escuro. Esse cara, gente, segundo informações colhidas, ele aparece lá na Torre Negra. Então, o Stephen King tem essa coisa irritante de tentar ligar todos os seus livros à Torre Negra. Ele meio que tá te obrigando a ler a Torre Negra e eu não quero. Eu li o Pistoleiro muito tempo atrás e eu achei chatíssimo, meu Deus. E era o livro mais fininho da coleção. Não, eu não vou continuar. Este cara, ele é meio que uma entidade. Então, assim, ele está em um corpo físico, mas ele consegue, sei lá, encarnar em gatos, em lobos, esse tipo de coisa, tá? Drácula. Esse tipo de entidade. E ele tem, gente, isso é maravilhoso. Ele tem também a capacidade de criar um olho no céu. Um olho vermelho, assim, uma coisa meio Sauron, entendeu? E este olho fica o olho que tudo vê, né? Quem nunca ouviu falar sobre este livro deve estar me ouvindo agora e falando, Tatiana, que livro foi esse que você leu? Bom, eu também tô com essa mesma sensação, que livro foi esse que eu li? Bom, esse é o vilão, né? Então tá, este é o agente do diabo. Aí nós temos o agente de Deus, que é uma senhorinha de 108 anos, chamada Mãe Abigail. Esta senhorinha é uma criatura boa, né, delicada, que preza pelo bem do próximo, que quer dar bons conselhos, que tem uma ligação direta com Deus, então ela tem mensagem, ela faz profecias. É essa figura. Por que essas duas figuras são importantes? Porque os sobreviventes, dado aqui um certo ponto do livro, começam a sonhar com uma dessas duas figuras. E aí é o seguinte... O diabão está localizado em Las Vegas, enquanto esta senhorinha está localizada numa cidadezinha do interior super tranquila, super fofa. Então, vamos supor que você sonhe com o Senhor Escuro. Você vai para Las Vegas. Ou se você sonha com essa senhorinha, você acaba indo em direção aí a essa cidadezinha. Ou seja, né, você começa a ter aí um grupão se formando de cada um desses lados. Só que o diabo, obviamente, quer o quê? Ele quer sua alma. Então ele começa a interferir no sonho desses sobreviventes que estão indo rumo à mãe Abigail. Algumas dessas pessoas atenderão ao chamado, enquanto outros vão dizer, eu, hein, vou ficar aqui mesmo que aqui tá bacana. Quem está lá do lado do malvadão são as pessoas más, né? Então são os criminosos terríveis. Você tem um cara que bota fogo em tudo, você tem, bom, enfim, estupradores, esse tipo de coisa. Tá todo mundo ali, ó. Enquanto do outro lado estão as pessoas boas. Existem alguns ateus também dentre essas pessoas boas. E ao longo do livro você vai acompanhando a história de redenção dessas figuras. Tem um cara que é um astro do rock.
Ele compôs uma música que fez muito sucesso e depois sumiu. E esse cara é lembrado por essa música até hoje, porque é uma dessas músicas que tocam, né? Você liga o rádio e tá tocando até hoje, sabe assim? Então, este cara, ele vai ter toda uma jornadinha de redenção e lá no final, né, do ciclo dele mesmo, ele, né, meio que será perdoado. Então é esse tipo de história que você vai acompanhando. Tem muita referência bíblica aqui ao longo do livro todinho. Então, um livro como A Dança da Morte também é um livro que se beneficiaria se você estivesse fazendo a leitura literária da Bíblia, no mínimo, tá? Senão você vai perder um monte de referência aqui, meu amigo. Aí, o que eu posso fazer? Tem muita gente que não liga, né? Tá lendo o livro, assim, só pra pegar a história, enfim. Pra ter mais um livro do King lido. Tudo bem. Cada um é cada um. E aí, o que acontece? Essas pessoas que vão se unindo, né, dentro desses grupos maiores, desses dois grupos maiores, né, vão fazendo laços, vão criando relacionamentos. Então, você vai ter desenvolvimento de uma relação amorosa ali entre a moça grávida e um rapaz chamado Stu, por exemplo, que é um dos principais aqui do livro. Por que eu estou falando desses dois? Porque eles são os personagens principais aqui do livro. O Stu é o herói da história. Tem um momento aqui no livro em que as pessoas começam a tratar a mãe Abigail como se ela fosse uma santa ou algo assim. Então, e ela começa assim, vai descer. Quando ela percebe isso, ela fala, não, preciso voltar para o meu centro, isso não tá certo. Então ela se afasta desse pessoal e vai para o meio do deserto. A gente só ouve dizer que ela ficou semanas no deserto. Mas ela some e é um momento assim bem periclitante, porque como eu disse para vocês, ela já passou dos 100 anos, então tá todo mundo preocupado com ela, além dela ser a grande líder, né, espiritual ali daquele grupo. Então ela some e quando ela volta, né, toda combalida, ela volta com uma profecia. Então ela diz assim, ó, 4 homens aqui do nosso grupo precisam ir até o Randall, precisam enfrentá-lo. Aí ela fala os 4 personagens lá, esse Stu tá no meio também, ok. E aí, em meio à profecia, ela vai dizer o seguinte, ó, 4 vão, mas só 3 vão voltar. E aí, no meio do caminho, né, que eles estão fazendo para ir para Las Vegas, esse Stu vai cair num buraco, vai quebrar a perna de um jeito horrível. E os outros 3 estão a pé, não tem como carregá-lo, a viagem ainda é longa, enfim. Esse Stu fica sozinho. Na verdade, ele não fica sozinho, ele fica com um cachorro, que é o Kojak. E aí, ele entende que ele é o que não vai voltar. Né? Então, ele acha que ele já vai morrer, fica lá mesmo resignado, os 3 continuam a viagem. Só que eles serão capturados pelo pessoal do Malvadão, e um deles vai ser assassinado na frente dos outros, meio que como exemplo. Neste meio tempo, lembra que era um juízo final ali, né? As almas estão se separando, você está separando o joio do trigo, aquela coisa toda. Tem gente se arrependendo, mudando de lado, tem gente... Bom, enfim, este movimento está acontecendo, né? Isso vai levar praticamente o livro inteiro. Isso que eu vou contar aqui agora para vocês, oh meu Deus, é o spoiler deste livro, de 1.200 páginas. Se você não quiser saber o final do livro, um beijo para você. Mas, ó, fica aqui a minha revolta. É o final mais Deus Ex Machina preguiçoso possível. Os 2 grupos estão ali separadinhos, né? O grupo dos malvados estão pensando em armas e aviões para atacar ali a fazenda onde está reunido outro grupo. E você fala, cara, eles não têm nada lá praticamente, é só chegar chegando e acabou. Mas não, eles querem uma parafernália. E eles querem também uma bomba atômica. Enquanto eles estão nesse entreveiro aí de que, né, capturaram espiões que estão vindo do outro lado, eles matam um desses caras na frente dos outros 2 para servir de exemplo, e estão pensando em armar uma fogueira em praça pública, né, para matar esses outros 2. Você tem isso aí se desenvolvendo. Chega um personagem chamado Lata de Lixo, que é o cara que gosta de botar fogo em tudo, não é mesmo? Bem, esse cara encontrou uma bomba atômica e ele leva a bomba atômica para lá. E aí tá todo mundo assim, não, cara, não faça nada com isso. Bom, no meio do entreveiro todo de vamos apertar este botão ou não, ou vamos tirar esta bomba da mão desse idiota, a bomba vai explodir, obviamente. E aí nós vamos ter a cena mais patética deste livro. Bom, a explosão da bomba atômica ali em Las Vegas, que acaba de vez ali com todo o grupo dos malvadões, já é uma solução super fácil, não é mesmo? Só que assim, enquanto a bomba está explodindo, você tem uma descrição de que o Randall meio que some, não, o malvadão, não, o Senhor Escuro, ele some das roupas. Alguém vê a roupa ainda no formato do cara, meio que explodindo, sabe assim? Ou seja, ele sumiu antes da bomba ter explodido. Nisso a gente tem o Stu, aquele cara que sobrou, né, o que ficou pra trás lá, preso no buraco por causa da perna quebrada, não sei o que lá, com um cachorro. E ele vai ser encontrado por um outro personagem principal aqui da história, que é o Tom.
O Tom, ele tem algum problema cognitivo, ele é lento, né? Ele tem raciocínio lento, aqui usando as palavras do próprio livro, ele é retardado. Só que ele é praticamente um anjo do Senhor. Ele consegue entrar em transe, ele tem umas, né, visões também, ele sabe onde está o Stu, então ele vai até lá resgatá-lo. E aí é bem bonitinho. Um dos momentos mais legais desse livro é acompanhar, né, o resgate do Stu por esse menino, que vai cuidar dele. O Stu, além de tudo, né, ele fica naquele buraco, ele tá com pneumonia, tem a infecção na perna também. Ele vai ser cuidado por este rapaz. Ele vai ter visões de um outro personagem muito legal que já morreu faz tempo, que é o Nick. O Nick é um rapaz super bacana, super do bem também, super galera. Então, ele é mudo. Então ele escreve, tudo que ele tem que falar, ele escreve. E ele acaba fazendo amizade fácil com esse pessoal bacana. E ele tem um conhecimento assim abrangente, então conhecimento de medicamento que o cara precisa usar, por exemplo. Então ele tem a visão, né, o Tom tem a visão do Nick para conseguir recolher os remédios que o Stu precisa para sobreviver. Então isso vai ser feito. Na hora que o Stu acorda, o Tom fala para ele: quem me ajudou foi o Nick. E o Stu tá assim: o Nick morreu, né? Então, como você pode ver, tem vários elementos sobrenaturais aqui neste livro. Então, eles conseguem voltar para Boulder, né, que é a cidadezinha lá onde estão reunidos aí o pessoal bacana. A mocinha lá, a Franny, tá para ter um bebê também. Então, assim, você vai vendo que é a vida que se renova. E aí, gente, a gente chega ao final do livro, propriamente dito, né, o último capítulo. Então você vai vendo aquele pessoal se reorganizando, a vida se renovando, bebês nascendo, tá tudo bonito, eles estão preparando uma festa da primavera, estão pensando em voltar pro Maine, né, enfim, vida que segue, né? Então isso tá acontecendo no último capítulo, só que aí tem mais um capítulozinho depois, que vai mostrar pra gente onde o Senhor Escuro está neste momento. Ele vai aparecer numa aldeia, não sei aonde, nativos vão encontrá-lo e vão endeusá-lo, enfim. E aí você entende que, né, temos pano pra manga aí pra uma continuação, que ainda bem que não veio, né? Gente, olha só, não há nenhuma novidade aqui neste livro. Eu acho que eu consegui resumi-lo, né, em um vídeo de 20 minutos, talvez. Mas vamos lá, eu não acho que haja necessidade de você escrever tanto, né, dedicar tanto tempo e tantas páginas para uma história que você conseguiria contar desse jeito, né, em cerca de 20 minutos. Tomou muito tempo da minha vida aqui a leitura deste livro, sabe? Eu fico um pouco chateada quando isso acontece. E esse não é o primeiro, como eu disse pra vocês, esse não é o primeiro calhamaço que eu leio do Stephen King, e não é o primeiro calhamaço que eu tenho vontade de largar. Quando eu era adolescente, eu larguei o primeiro calhamaço dele, que eu li na minha vida, né? Como eu disse pra vocês, eu adoro as coletâneas de contos. Nada Eventual é o meu favorito, Tripulação de Esqueletos é muito bom, enfim, ele tem vários. Adoro aqui no Mês do Horror Vira e Mexe a gente conversa sobre um dos contos dele. Como saiu este livro na pesquisa, né, o King do ano, é o A Dança da Morte. Então, o primeiro calhamação do King que eu abandonei se chamava Insônia. Era o lançamento do momento, devia ser o quê? 2000, 99, sei lá. E aí, meu Deus do céu, como se enrola. E era esse mesmo movimento aqui que eu me lembre, tá? De você ter vários núcleos, aí cada capítulo intercalando ali sobre um núcleo diferente. Eu me perco, eu comecei, neste livro aqui, pessoal, eu comecei a gostar do Nick, né, mais lá pra frente, assim, ele surge, eu falo, ai meu Deus, que... De repente ele vai ser aceito para trabalhar numa delegacia, ele não tem currículo nenhum, mas ele tá lá trabalhando na delegacia. Sabe umas coisas, assim, que vão acontecer, é porque não tem tu, vai tu mesmo. Né, naquela situação em que tá todo mundo morrendo, todo mundo desesperado, tentando fugir, né, ele meio que vai ficando para ajudar as pessoas, é uma pessoa boa, né, você vai, né, aos poucos se apegando a ele. A Franny, que é essa menina grávida aí, eu não poderia ligar menos para ela. A não ser pelo fato de que ela está grávida, né, poxa, você fica torcendo para que o bebê nasça e tudo mais, mas é uma personagem bem insossa. O Stu, que é o personagem principal aqui do livro também, gente, não me apeguei também não. Então, ai, que casal maravilhoso sendo formado aqui neste livro. Não, primeiro que esse casal vai ser formado, sei lá, nas últimas 200 páginas do livro. Dentre todos os entreveros que vão acontecendo, porque existe o afunilamento, as pessoas vão morrendo, como eu fui dizendo para vocês, só que aos poucos, né, esse afunilamento vai meio que ser ao contrário, porque essas pessoas que sobreviveram vão se encontrar, né, estão indo em direção à mãe Abigail mesmo, né, então novos relacionamentos vão acontecer, não tem jeito. Então você tem uma professora que vai tomar conta de uma criancinha traumatizada, que perdeu os pais, que anda pra cima e pra baixo com uma faquinha.
Essa professora depois vai ser cooptada pelos malvadões, ela vai pra lá, ela vai ser um espião. Aconteceu com um personagem, tá joia, mas vai acontecer com vários. Aí tem um momento em que eles querem que o Tom seja um dos espiões, né? Porque o Tom vai ser bem recebido. Né? Ninguém vai desconfiar de que ele, nossa, ele é um super espião que vai colher informações e levar para outro lado. Então ele seria a pessoa mais indicada para ser um espião. Aí começa todo um preparo desse cara como espião. E aí é toda uma coisa de vamos nos preparar para enfrentar o mal. E aí não precisa, porque aconteceu uma bomba atômica que foi explodida ali. A bomba atômica resolveu tudo, todos os problemas. Aquelas pessoas ali não seriam salvas, veja bem. Os escolhidos, né? A terra prometida tá com essa galera aí que sobreviveu. E eles são imunes. Aí tem toda aquela discussão, eu sou imune, mas e o meu bebê? Né? Será que o meu bebê vai ser imune? Mas o pai do bebê morreu também. Então, assim, ele não era imune. Você tem essas discussões aqui também. Né? A grande epidemia, né, que eles vão chamar de supergripe, pegou 99% da população de primeira, mas aos poucos você vai vendo que novos surtos, né, novas cepas vão surgindo, né, mais gente. Assim, a limpeza vai acontecendo ao longo do livro todinho, até você chegar àquele pessoal que está montando aquela comunidade perfeita, entre muitas aspas, lá no final do livro. Então, todo aquele movimento de como reconstruir a sociedade, né, que você vê em qualquer história pós-apocalíptica, você vai encontrar aqui. O título do livro, Dança da Morte, é praticamente uma recauchutagem do Dança Macabra, que é aquela imagem, né, medieval. Vou colocar uma imagem aqui para vocês, né? A morte chegando e ninguém escapa, né? Na época da peste, por exemplo, lá na Idade Média, quase todo mundo morreu. Então essas imagens da dança macabra ou da dança da morte, né, eram corriqueiras. Esse não é o título original. O título original é The Stand. Né? Quando eu comecei a ler este livro, eu comecei a pensar assim, cara, pra onde estamos indo? E eu comecei a pensar assim, ó, deve ser The Last One Standing. Né? Vai todo mundo morrendo, vai afunilando cada vez mais, só vai sobrar um. Meio que só sobra um de cada um dos núcleos, mas eles vão se reorganizar, vão ter novas comunidades, né? A do mal e a do bem. Tá. E o que é esse stand? Aí você já entende que é o to take a stand. Você precisa escolher um lado. Porque essas pessoas, num dado ponto, vão começar a sonhar com essas duas figuras. Né? O Randall tá tentando coaptar novas almas pro seu lado também. Então eles precisam escolher. Então, the stand é isso. Eu acho que ele usa a última parte do livro, né? Esse livro é dividido em 3 partes. Se chama A Dança da Morte também. Só que a terceira parte do livro se chama The Stand. É aqui que a coisa vai se resolver, né? Você escolheu o lado no momento em que você morre. Se você está lá no meio da bomba atômica também, você se arrependeu antes de morrer? Então você, né, tomou o seu lugar também. Você escolheu o seu lugar. Você fez a sua escolha, você se posicionou. Esse stand tem relação a isso, tá? E as pessoas que sobreviveram do lado do bem, que vão, né, reconstruir a sociedade, vão reconstruir o mundo, digamos assim, essas foram as pessoas que se posicionaram do lado do bem. Então, o título em português ficou uma coisa meio genérica e recauchutada de um livro anterior que ele já tinha publicado. Fez sentido para você? Fez sentido para a editora, por exemplo. Então tá. Vou falar um pouquinho sobre o vilão. O vilão da história é essa entidade que aparece lá na Torre Negra. Ele é uma entidade que incorpora também. Então, assim, consegue se infiltrar nos seus sonhos, é uma coisa meio Fred Krueger misturada aí com Sauron. Tá tudo bem, né? Ele é um malvadão aqui. Conforme você vai lendo aqui o livro, você vai vendo que ele é terrível. Mas aos poucos você vai vendo que ele é meio... não exatamente charlatão, mas ele... o pessoal do lado do bem ali, quando entra em contato com ele, percebe na hora que ele é meio fracote. Ele precisa se alimentar, ó, o It aí. Ele precisa se alimentar do medo das pessoas que estão ao redor dele. E aí, quando tem alguém que não tem medo dele, como é o caso do pessoal do bem aqui, ele meio que se enfraquece. Então tem vários desses espiões aí do lado dos bonzinhos que vão se infiltrar ali em Las Vegas, que vão sacar que ele não é isso tudo. Ele é muito vaidoso, então ele depende não só do medo, mas também dos elogios, né, e da bola dele, que vai sendo inflada por esses criminosos horrorosos que estão aí do lado dele. Tem um detalhe aqui também que talvez afaste leitores, que é uma cena bem gráfica mesmo, de um estupro masculino, tá? Do lado do mal aqui. Então, do lado de Las Vegas, é a degradação total e absoluta. E são capítulos, né, os capítulos que tratam desse pessoal do mal, aí são capítulos intermináveis. Dá um certo, não vou chamar de mal-estar, uma gasturazinha né, desses personagens. Esse lata de lixo aqui, pelo amor de Deus, mata logo esse lata de lixo. Bom, dá até um alívio quando ele intercala com os capítulos do pessoal do bem, tá? Tem casos também de pessoas que traem a confiança das pessoas que estavam ao seu redor, e essas pessoas não aguentam a culpa e se matam.
Tem momentos também em que espiões, né, que foram descobertos pelo Randall vão preferir se matar também a passar pela tortura dele. Então, assim, é pesado. Tem momentos de alívio aqui, quando o pessoal está conversando, contando histórias, né? Você tem aqui uma necessidade também de guardar memórias. Então, alguns desses personagens manterão diários, principalmente a Franny, porque ela vai ter o bebê, né? Então ela tem uma seção no diário dela em que ela escreve coisas para se lembrar. E aí ela vai se lembrando dos detalhes, né? De não só da vida dela, mas também da cultura pop. Enfim, ela vai registrando tudo isso nesse caderninho. E tem momentos bacanas aqui em que as pessoas vão conversar sobre o passado e vão se lembrar, né, dos cantores, vão se lembrar da MTV, sabe, esse tipo de coisa. É um saudosismo esquisito, porque aconteceu há pouquíssimo tempo. E aquilo tudo não existe mais, então existe um grande sentimento de perda para essas pessoas aqui, que é bacana de acompanhar também. O que você faria nesta situação? Mas ele é extremamente prolixo para te contar uma história que eu, sinceramente, não sei se vale a pena. Ah, mas nós temos a reconstrução da sociedade. Tá, essa sociedade dos bonzinhos aí vai ser chamada de Zona Franca. Todo mundo se ajuda, todo mundo colhe o que planta. Você não vê nada de diferente aqui em Walking Dead, por exemplo, no seriado. Tem um capítulo bem bacana aqui também, em que ele vai mostrar que mesmo durante a pandemia, a vida continuava. Então você tem vários casos de pessoas que morreram em meio a tudo aquilo, mas de causas naturais. E quando o grosso da pandemia já aconteceu, né, 99% da população já pereceu, você tem também, depois de um tempo, tá todo mundo tentando se reorganizar, se reencontrando no meio do caminho para chegar até os lugares onde eles precisam estar. Então, nesse momento, você começa a ver também que algumas dessas pessoas vão ser acometidas por gripe. Então, assim, a gripe ainda tá por aí, muito menos forte, obviamente, e você volta a ter mortes naturais acontecendo, que não foram causadas pela supergripe, é isso que eu quero dizer. Bem, então a limpeza, como eu disse para vocês, né, ela continua acontecendo até o final do livro. Até o momento da bomba atômica, por exemplo, que é né, a limpeza final, a purgação final, né? Mas é quase como se ele estivesse dizendo para você que existe uma segunda epidemia, que é uma epidemia assim mais espiritual. É o escolha o seu lado, é a questão do título do livro. Aconteceu um grande colapso. Esse grande colapso gerou uma grande cisão. Para onde você vai? Para que lado você corre? E mesmo que você esteja do lado do bem, você está se deixando contaminar pelos sonhos com o Randall que você vai ter? Tem vários momentos em que eles se encontram para falar sobre esses sonhos, né? E fica aquela coisa, eu sonhei com isso também. Então, a questão da interpretação dos sonhos também é uma questão forte aqui neste livro. Gente, olha só, não é um livro de todo ruim, ele só é imenso. E você vai passar por partes ali que você vai falar, meu Deus, por que eu tô lendo este livro? Por quê? Uma coisa bacana que você encontra bastante em qualquer livro do King, que você vai encontrar aqui também, o meu marido sempre fala disso, é a questão de que o King, ele cria cenas muito vívidas de diálogos. Então, realmente tem uma cena aqui logo no início de briga, né, entre essa menina que descobriu que tá grávida indo contar pra mãe, né, elas nunca tiveram uma relação boa. A mãe perdeu um filho, né, o irmão dessa menina morre adolescentinho, era o filho favorito dela. Tanto é que, assim, na sala onde aconteceu o velório do menino, só a mãe entra, sabe? É uma sala proibida pra ela e pro pai. E ela tem aquela revoltinha com Deus, sabe? Tipo, podia ter levado a menina ao invés de levar o menino, sabe? E a menina só dá desgosto e agora tá grávida. Então é uma briga tenebrosa, realmente, entre essas duas. O pai se envolve também, então é uma briga terrível e realmente parece que você tá lá. Sabe aquela tensão assim, você vai se encolhendo no sofá? Então, ele é bom de diálogos, ele é bom de mostrar essa dinâmica, né, interpessoal aqui dos personagens. Mas vale a leitura de um livro de 1.200 páginas? Não sei, me diga você. Pelo que eu vi, este aqui é um livro que divide opiniões, né? Assim que este livro saiu, né, quando eu passei o resultado da pesquisa para vocês, este livro aqui era um deles, né? Um dos escolhidos, né? Muitos de vocês me disseram que amam este livro de paixão e muitos me disseram que, olha, que perda de tempo, pior livro do King. Então, só por esses comentários, eu já imagino que este aqui seja realmente um livro que divide opiniões. Mesmo dentre os fãs do King. Como eu disse para vocês, eu não sou fãzocona, não, mas eu gosto muito dos contos dele. Eu acho ele muito bom de contos. Toda vez que eu pego um novelão para ler, e o último, né, como eu ia dizendo para vocês, foi o It, a Coisa. E eu me lembro de ter gostado muito daquele livro, até, sei lá, as últimas 150 páginas. Ali eu já tava. Para onde estamos indo? E aquele livro carece de um final, né? Aquele final ali, pelo amor de Deus. Se você não leu It ainda, saiba que o final é terrível.
Terrível no sentido de ruim mesmo. E o final de The Stand, gente, vocês vão me desculpar, mas também é ruim pra danar. Que bomba atômica o quê? Você tem que ter a guerra. Você tem que ter o confronto final do bem contra o mal. Você não tem que ter o Sauron aparecendo de novo lá na Terra dos Hobbits, como acontece aqui no filme, sabe? Tá bom, a vitória do bem contra o mal é sempre temporário, o mal sempre estará por aí, né? O ser humano traz o mal dentro de... Ok. Mas você engaja tanto na leitura, ó, você leu 1.200 páginas para chegar neste final, bomba atômica, sendo acionada porque um paspalho se enrolou ali, sabe? Enfim, gente, mais um calhamaço do que não funcionou para mim. Espero que este livro funcione muito melhor para você aí que tem ele na estante e ainda não leu. Quem está em dúvida, devo ou não ler este livro, baixe a amostra grátis para o Kindle. Mas eu já te aviso, ó, você vai pegar a amostra grátis, você vai ter, sei lá, as primeiras 50 páginas do livro. O tom do livro vai mudar muito ao longo dele inteirinho. O ritmo de leitura também é muito altos e baixos. Tem capítulos intermináveis. Tem capítulos que eu levei, sei lá, 2 dias para ler. Bota aí 3, 4 horas. Não é aquele tipo de romance que você pega para ler, os capítulos são curtos e aí te dá um gás. Não, os capítulos são longuíssimos. Né? No começo tem um ritmo um pouco melhor. E aí quando ele chegou lá na página 1.200, ele pensou assim, tá na hora de terminar. Como é que eu vou terminar essa história? Bomba atômica. Mas tá, se você amou este livro, deixa pra gente nos comentários por que você amou tanto A Dança da Morte. Eu sei que tem um seriado antigo e tem também um seriado mais novo. Sei lá em que streaming está, gente, mas o seriado eu tentei assistir na época do lançamento e eu acho que eu vi um episódio só e não foi pra mim também. Mas é isso então, eu vou ficando por aqui. Antes, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Na descrição você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, seja muito bem-vindo. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do TLT. Um beijo grande e até mais.